Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja confortando o coração de cada um de vocês. Hoje estamos aqui com o nosso pastor Juarez, um homem enviado por Deus, servo do Deus Altíssimo, um homem abençoado. Ele vai deixar uma palavra com vocês nessa noite. Apresento a vocês, pastor Juarez. A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o Senhor meu em Cristo, pastor Juarez. Estou aqui do lado do meu amigo Sidnez, profeta de Deus, e quero desde já agradecer por esta oportunidade e pela vida de cada um que está diante deste vídeo. Eu quero ler alguns versículos da Bíblia Sagrada, Evangelho que escreveu João, capítulo 14. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 6. A palavra diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Mesmo vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Deus seja louvado. Quando Jesus ele disse essas palavras, principalmente quando ele disse para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Os discípulos estavam apreensivos, porque Jesus estava falando sobre o que ele ia passar na mão das autoridades da época, sacerdotes, principais sacerdotes, escribas, fariseus. Jesus sabia, ele sabia do sofrimento que ele ia passar, da cruz a qual ele ia ser pregado e levantado, da sua morte. Então Jesus ele disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, porque eles estavam apreensivos, por certo, o medo da situação em que Jesus e eles também iriam enfrentar estava tomando conta do coração deles. E eles estavam pensando que ia perder o seu mestre. O próprio Pedro achava que poderia interferir, mas era algo que Jesus ele iria ter que passar, e que ele teve que passar, e que ele passou. Então a preocupação de Jesus era com os seus discípulos e os seus apóstolos, porque como nós sabemos, quando aconteceu, eles se dispersaram. Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Então foi uma situação muito difícil para eles, e a preocupação de Jesus era com os seus discípulos e com os seus apóstolos. E Jesus disse para eles: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. A preocupação, o alvo dos principais sacerdotes, dos sacerdotes, das autoridades da época, ela era levar Jesus ao descrédito, fazer o povo acreditar que Jesus era um impostor,
que Jesus era um mercenário, que Jesus não era o Cristo, que Jesus não era o Filho de Deus, que Jesus não era o Salvador do mundo. Então ia ser um momento muito difícil para os seus discípulos e para os seus apóstolos e para todos aqueles que estavam ali seguindo a Jesus. Nós podemos observar que esses homens, eles conseguiram ganhar o coração da multidão. A própria multidão que seguia a Jesus se revoltou contra ele, se levantou contra ele, porque os principais sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os escribas, as autoridades da época, fez com que eles desacreditassem de Jesus. E foram eles que, com uma só voz, incitado por essas autoridades religiosas e autoridades civis, disseram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Jesus, ele estava preparando o coração dos apóstolos e dos discípulos, que nós sabemos também que a situação, quem lê os evangelhos sabe que a situação acabou envolvendo eles. Como eu já disse, Pedro negando Jesus por 3 vezes, a Bíblia diz os apóstolos se dispersando, Judas vendendo Jesus, traindo Jesus por 30 moedas de prata. Foi uma situação difícil, mas Jesus ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. E Jesus disse com muita certeza, com muita veemência: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus venceu, e depois dele ter passado por tudo que passou, humilhação, vergonha, sofrimento, dor, desprezo, rejeição, depois dele ter sido banalizado de tal forma, escarnecido de tal forma, depois dele ter sido crucificado, ter morrido, a palavra mostra que no 3º dia ele ressuscitou. E como nós vemos ele indo até os seus discípulos, até os seus apóstolos, para resgatá-lo, para mostrar para eles, que Jesus é verdadeiramente o Cristo, é verdadeiramente o Salvador, é verdadeiramente o Filho de Deus, o qual Deus nos amou de tal maneira que ele deu como prova deste amor o seu Filho Jesus. Então, meu amigo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes em Jesus pelo Espírito Santo e pela palavra que é a verdade. Amém. Amém. Foi uma linda palavra que Deus nos trouxe, nos confortou nessa noite. É uma bênção estar recebendo aqui o pastor Juarez. Amém. Um grande pastor, um homem de Deus abençoado, protegido, que vem nos alimentar um pouco mais da palavra. É Bíblia, não tem outro. Aqui não tem palavra de homem não, aqui é a palavra de Deus sobre nós. Então nós temos que crer no que Deus fala e deixa para nós, para a nossa salvação. Tenha uma boa noite, se vocês puderem deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, deixar um like, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
Amém?